nome apareceu na tela azul do centro cirúrgico, quando o Dr. Heitor Valença já estava com as mãos cobertas de espuma até os cotovelos. Osmar Ribeiro de Sá, 50 anos, abdômen agudo obstrutivo, massa intestinal avançada, risco alto, cirurgia imediata. Por um segundo curto, quase indecente de tão humano, Heitor esqueceu como se respirava. A água morna continuou caindo sobre os dedos dele. A escova escapou da mão enluvada de sabão e bateu na cuba de inox com um estalo seco. Atrás da máscara, ainda abaixada no pescoço, a boca ficou amarga. O visor do relógio na parede marcava 19h42. A equipe corria. Instrumentador conferia pinças. Anestesia pedia sangue. A residente Bruna repetia dados do prontuário com a voz rápida de quem ainda acredita que medicina é sempre linha reta entre diagnóstico e coragem. Mas para Heitor, naquela hora, nada era linha reta. Porque havia nomes que não envelheciam dentro da consciência. Osmar. O homem que ele tinha destruído com a própria assinatura. Se em algum momento da sua vida você já pensou que o passado podia ficar quieto para sempre só porque foi bem enterrado, fica comigo até o fim. Porque há verdades que esperam anos em silêncio só para escolher o minuto exato de subir de novo à superfície. E naquela noite, enquanto o hospital inteiro corria para salvar um paciente grave, Heitor percebeu que não estava sendo chamado apenas para uma cirurgia. Estava sendo chamado para o lugar exato onde um pecado antigo finalmente cobraria o próprio nome. Bruna percebeu antes dos outros que havia alguma coisa errada. Tinha 24 anos, olhos atentos demais para um hospital acostumado a gente que aprende cedo a não notar o que incomoda, e uma espécie de indignação limpa no rosto que ainda não tinha sido lixada pela rotina. Era residente do 2º ano e andava atrás de Heitor com a devoção desconfiada de quem admirava o cirurgião brilhante, mas ainda não tinha decidido se admirava o homem. Doutor? Ela chamou, um passo atrás dele. O senhor está bem? Heitor fechou a torneira. A espuma escorreu branca pela cuba. Estou. Não estava. A palavra saiu automática, elegante, profissional, mentirosa como quase tudo o que ele tinha dito de mais importante nos últimos 12 anos. Heitor Valença tinha 47 anos, fama impecável, nome em congresso, foto em revista médica, cargo de chefia e o tipo de reputação que faz hospital privado imprimir currículo de médico em papel bonito para mostrar a investidores. Era cirurgião do aparelho digestivo, referência em procedimentos complexos. Homem de mãos firmes, voz baixa e resultados que a administração gostava de transformar em estatística. Pacientes ricos o chamavam de anjo. Colegas o chamavam de lenda. Jornalistas o chamavam de excelência. Nenhum deles sabia o que a mão que salvava ainda carregava de podre. Ele entrou na área de preparo como se o corpo soubesse sozinho o caminho. A enfermeira ajudou a vestir o avental estéril. As luvas entraram apertadas nas mãos. A máscara subiu sobre o rosto. O espelho estreito da sala devolveu por um segundo a imagem de um homem alinhado, controlado, respeitável. Só os olhos não obedeciam mais. Bruna caminhou ao lado dele até a porta do centro cirúrgico e baixou a voz. Esse paciente já passou pelo Santo Ângelo anos atrás. Tem prontuário antigo anexado, mas parte do histórico está incompleta. A esposa chegou muito nervosa. Disse que quer falar com o senhor antes da cirurgia. Heitor sentiu a lombar gelar. A esposa. Lena. Ele não precisava ver o nome para saber que era ela. 12 anos antes, ela ainda usava o cabelo preso num coque mal feito e a roupa cheirando a graxa de oficina, porque ajudava o marido a fechar o caixa da pequena mecânica no fim do dia. Tinha olhos escuros, fala reta e um cansaço sem drama, desses de mulher pobre que trabalha demais e ainda chega em casa sem se permitir adoecer. Naquela época, Heitor a vira apenas 2 vezes, e nas 2 tinha desviado o olhar cedo demais. Agora ela estava ali, do outro lado de uma porta com o marido em risco e a verdade rondando o mesmo corredor. Depois, ele respondeu. Bruna hesitou. Doutor, ela insistiu. Depois da cirurgia. Era a resposta tecnicamente correta. Também era a fuga mais covarde possível. Ele entrou no centro cirúrgico e viu Osmar já sedado, cercado por luz branca, monitores, tubos, lençóis verdes,
profissionais e máquinas. Sem o macacão manchado de óleo, sem o peso da idade raivosa nos ombros, sem a barba por fazer e sem a luta visível da dor, Osmar parecia menor, mais frágil, quase irreconhecível para quem não carregasse o passado dele estampado por dentro. Mas Heitor reconheceu. Reconheceu no maxilar quadrado, na testa larga, na cicatriz antiga perto da sobrancelha esquerda, na mão dura de mecânico, ainda grossa mesmo sob o repouso forçado da anestesia. 12 anos tinham cavado o rosto de Osmar, afinado a pele e deixado nele um cansaço que não era só da doença. Era de tudo o que veio depois da doença maltratada, do tratamento atrasado, do trabalho perdido, da humilhação miúda e constante de quem adoece sendo pobre no país errado. Heitor ficou parado um segundo a mais do que devia. E foi nesse segundo que o passado abriu de vez. Naquela época, ele ainda não era chefe. Era o nome promissor do Hospital Santo Ângelo, hospital privado poderoso, com ala moderna, conselho forte, patrocinador grande e a mania elegante de esconder podridão sob piso brilhante. Tinha 35 anos, fome de carreira, um pai doente, uma casa financiada e a certeza arrogante de que talento justificava quase toda a ambição. Trabalhava até tarde, dormia mal, falava em congresso menor como quem já ensaiava os grandes e acreditava, do jeito mais perigoso, que ainda dava para continuar sendo bom enquanto aprendia a vencer o jogo dos poderosos. Foi nesse tempo que Osmar entrou no hospital pela primeira vez. Não porque pudesse pagar, porque tinha sido empurrado até ali. Ele era mecânico numa oficina própria pequena, na zona mais simples da cidade. Não sonhava com riqueza. Sonhava só em manter a oficina em pé, pagar aluguel do ponto, comprar ferramenta, não deixar Lena contar moeda para fazer compra do mês e garantir que a filha pequena, que depois perderiam para uma febre violenta na infância, tivesse caderno limpo e fruta em casa. Era homem de mãos honestas, fala curta, humor seco e orgulho demais para pedir ajuda cedo. Durante meses sentiu dor abdominal, sangue escondido nas fezes, emagrecimento e um cansaço esquisito que a princípio chamou de estafa. Lena insistiu. Ele empurrou. Depois a dor apertou. A barriga inchou. Vieram as idas ao posto, os remédios errados, o encaminhamento tardio. Um conhecido da oficina, cliente antigo de carro importado, falou de um programa social que o Santo Ângelo mantinha para alguns casos escolhidos. Desses que o hospital usa para dizer à imprensa que também olha para os pobres quando convém. Osmar entrou assim. Ainda tinha chance naquela época. Essa era a parte mais suja de lembrar. A colonoscopia mostrou uma lesão suspeita. A biópsia foi colhida. O material seguiu para o laboratório conveniado do hospital. 2 dias depois, o patologista de plantão deixou um laudo preliminar interno no sistema. Neoplasia maligna invasiva, em estágio possivelmente inicial, com necessidade de cirurgia rápida. Se fosse tratado ali, sem demora e do jeito certo, as chances de cura eram boas. Não fáceis, mas boas. Só que o hospital já vivia, naquele mesmo mês, outro escândalo escondido. Uma sequência de amostras havia sido trocada no laboratório por causa de terceirização mal fiscalizada, sobrecarga e uma chefia que economizava onde não podia. O conselho sabia. A direção sabia. O jurídico sabia. Admitir aquilo significava abrir a porta para indenização, investigação, manchete, perda de credibilidade, queda de ações, ruína de gente rica demais para aceitar ruína. Então fizeram o que instituições poderosas fazem quando descobrem que custaria menos quebrar pobres do que admitir culpa. Procuraram um rosto confiável para assinar a mentira. Heitor ainda lembrava da sala climatizada, do carpete cinza, da taça d'água sobre a mesa e do diretor clínico, Dr. Álvaro Mota, falando com a serenidade nojenta de quem chama crime de contenção de danos. O laudo original não vai sair. Heitor tinha entendido na hora, mas ainda fingiu não entender. Como assim? Álvaro cruzou os dedos. Houve inconsistência técnica. A peça foi comprometida. O setor jurídico orientou revisão. Então se repete a biópsia. Não para esse caso. Esse caso é uma pessoa. Álvaro soltou um suspiro paciente. Esse caso é um homem pobre com quadro clínico confuso, sem cobertura,
sem capacidade de bancar uma guerra judicial, e cujo material circulou por um laboratório que, se cair, leva metade do hospital junto. Você vai assinar a revisão dizendo que não há evidência conclusiva de malignidade, que o quadro sugere inflamação severa e acompanhamento clínico. Heitor sentiu o estômago gelar. Não. Álvaro baixou um pouco a voz. Pensa antes de responder como estudante. Você quer chefiar equipe aos 40? Ou quer ser o cirurgião idealista que some do mapa porque resolveu salvar o mundo em cima do prontuário errado? Heitor levantou. Eu não entro nisso. Álvaro permaneceu sentado. Seu pai ainda faz hemodiálise no Instituto Nogueira, certo? Convênio pago pelo vínculo ampliado do hospital. Sua pesquisa em Barcelona já saiu, só falta meu parecer. Seu financiamento imobiliário acabou de ser renegociado pelo banco ligado ao conselho. E eu teria um enorme pesar se uma recusa insubordinada contaminasse tudo isso. Não foi ameaça berrada. Foi pior. Foi ameaça limpa. Heitor ficou de pé, ouvindo o próprio sangue bater nos ouvidos. Álvaro completou. Assine a revisão. O homem volta para acompanhamento. Se piorar, reavalia. Talvez nem seja câncer. Talvez seja. Mas o hospital não cai por causa disso. Por causa disso. Era assim que gente poderosa nomeava a vida alheia. Heitor saiu da sala achando que ainda resistiria. Caminhou pelo corredor. Foi até o banheiro. Molhou o rosto. Olhou para o espelho. Pensou no pai amarrado à máquina 3 vezes por semana. Pensou na carreira inteira que tinha construído como se subir fosse a única forma de não voltar a ser o filho apertado de uma casa onde sempre faltou tudo. Pensou na proposta de fellowship fora do país. Pensou no nome que queria construir. Pensou em si. Não pensou o suficiente em Osmar. No fim da tarde, assinou. O novo laudo foi lançado no sistema com linguagem técnica e covarde. Ausência de evidência conclusiva de malignidade. Achados compatíveis com processo inflamatório importante. Acompanhar evolução clínica. Osmar recebeu o papel com o rosto amassado de quem não entendia bem as palavras, mas se agarrava ao tom de tranquilização como quem se agarra a uma tábua ruim no meio de enchente. Lena leu 2 vezes, desconfiada. Mas então o que ele tem? Heitor respondeu com a voz mais profissional da vida. Precisamos observar. Pode ser uma inflamação intestinal séria. Vamos medicar, controlar e repetir exames depois. Depois de quanto tempo? Ela perguntou. Alguns meses. Meses. Aquela palavra seguiu apodrecendo dentro dele por anos. Osmar saiu do hospital sem cirurgia, sem urgência real, sem o tratamento que ainda podia ter poupado metade da destruição. Voltou para a oficina com remédios, dieta, retorno marcado e a falsa esperança de que talvez não fosse tão grave. Só que era. A dor voltou mais forte. O cansaço virou exaustão. Ele perdeu peso, força, paciência e dignidade aos poucos, que é quase sempre o jeito mais cruel de perder. Tentou trabalhar mesmo assim. Um mecânico não vive de repouso. Vive de mão firme, coluna dura e dia inteiro em pé. Começou a faltar. Começou a sentar no meio do serviço. Clientes sumiram. O sócio temporário que alugava espaço na oficina saiu. A dívida veio. O aluguel atrasou. Os vizinhos começaram a sugerir que talvez fosse nervoso, fraqueza, coisa da cabeça. Pobre doente sempre ganha diagnóstico extra de preguiça. Lena segurou a casa o quanto pôde. Lavou roupa para fora. Fez bolo por encomenda, vendeu o que dava. Mas quando finalmente conseguiram chegar a um hospital público melhor, já era tarde para a simplicidade. O tumor tinha avançado. A cirurgia necessária era maior. Veio bolsa de colostomia temporária, depois quimioterapia, depois meses sem trabalho, depois a oficina fechada, depois a filha perdida para uma infecção em fase de imunidade baixa. Depois a vida inteira encurtada por um atraso que nunca lhes explicaram direito. E Heitor subiu. Virou chefe de equipe em menos tempo do que sonhara. A bolsa no exterior veio. O pai viveu mais 3 anos com o tratamento pago. O apartamento foi quitado. O currículo cresceu. O nome dele começou a circular em artigos, bancas, congressos e jantares caros. Uma vez ou outra, muito de vez em nunca, o rosto de Osmar surgia como sombra. Mas Heitor empurrava para baixo. Dizia para si mesmo que talvez não fosse só culpa dele. Que o sistema era podre. Que Álvaro pressionara.
que o caso era complexo, que não havia certeza absoluta, que muita coisa contribuiu, que gente que erra feio e continua sendo admirada, fica excelente em fabricar argumentos que caibam dentro do travesseiro. A voz de Bruna trouxe Heitor de volta ao presente. Incisão pronta, doutor. Ele se aproximou da mesa. A luz branca bateu mais forte no abdômen marcado de Osmar. O anestesista informou pressão, frequência, risco. Os campos estéreis estavam colocados. O corpo do homem que ele havia ajudado a condenar estava agora entregue à única habilidade que ele ainda possuía de forma indiscutível: operar. Mas, pela primeira vez na vida, Heitor entendeu que técnica nenhuma o salvaria daquela noite, se verdade nenhuma saísse junto. A cirurgia começou. O primeiro corte foi firme. O segundo também. As mãos não traíam. Ainda eram excelentes. Esse era parte do castigo. Enquanto atravessava tecido, sangramento e o trabalho preciso da equipe, a mente de Heitor pulsava num único lugar. Lena, do lado de fora, esperando. Talvez sem saber. Talvez sabendo mais do que ele imaginava. 2 horas depois, quando conseguiram controlar a fase mais crítica e estabilizar o campo para o momento de maior complexidade, Heitor passou o comando temporário da exposição para o assistente mais antigo. 5 minutos, disse. Bruna olhou espantada. Agora? 5 minutos. Ela viu nos olhos dele que não era cansaço físico. Era outra coisa. Ele saiu pela porta lateral do centro cirúrgico e atravessou o corredor rápido demais para um homem que sempre caminhava como quem controlava o ambiente. Entrou no vestiário, fechou a porta, encostou na parede, tirou a máscara do rosto e puxou o ar com dificuldade. O espelho devolveu um homem suando frio sob a touca azul. O celular estava no bolso do jaleco aberto, esquecido ali porque a urgência o puxara direto da sala de reunião para a cirurgia. Do lado de fora, ouvia-se o movimento apressado da equipe preparando o próximo passo. Carrinho passando, portas abrindo, metal encostando em metal. Heitor pegou o aparelho com as mãos trêmulas. Foi nesse instante que a imagem ficou gravada dentro dele para sempre. O médico famoso, jaleco aberto, rosto sem pose, mãos tremendo diante da câmera do celular, enquanto ao fundo o hospital corria para salvar o homem que ele tinha ajudado a quebrar. Ele apertou gravar. Na primeira tentativa não saiu nada além de ar. Na segunda, a voz veio rachada. Meu nome é Heitor Valença. Sou cirurgião do Hospital Santo Ângelo e estou gravando isso antes de voltar ao centro cirúrgico do paciente Osmar Ribeiro de Sá. Parou. Respirou. Continuou. 12 anos atrás, eu assinei uma revisão de exame manipulada para encobrir a troca de amostras e a fraude interna do hospital no caso dele. O laudo verdadeiro indicava tumor maligno com necessidade de cirurgia urgente. O laudo que eu assinei dizia o contrário. Eu sabia que havia adulteração. Assinei para proteger minha carreira, proteger a instituição e me proteger. Com isso, Osmar perdeu tempo de tratamento, perdeu chance real de operar cedo, perdeu trabalho, perdeu dignidade e teve a vida destruída em cadeia. A garganta queimava, o rosto molhava. Ele seguiu. Estou enviando este vídeo, junto com cópias dos documentos que mantive escondidos todos esses anos, para o Ministério Público, para o Conselho Regional de Medicina e para a esposa dele, Lena Ribeiro. Faço isso agora porque não posso mais operar esse homem fingindo que minha única obrigação é técnica. Se eu morrer no centro cirúrgico, ou se eu recuar depois, o material deve seguir do mesmo jeito. A mão falhou um pouco. Não peço compreensão. Não peço perdão. Só registro a verdade. Quando terminou, ficou olhando para a própria imagem na tela alguns segundos, quase como se aquele homem fosse outro. Bruna apareceu na porta justamente quando ele parava a gravação. Ela tinha vindo atrás dele por medo de alguma intercorrência. Parou ao vê-lo com o celular na mão e o rosto destruído. Doutor. Heitor virou. Por um segundo pensou em esconder. Depois entendeu que esconder tinha sido a doença inteira. Você sempre quis saber por que o prontuário antigo desse paciente me abalou, disse. Bruna não respondeu. Heitor encaminhou o vídeo, um arquivo compactado de documentos guardados numa pasta oculta havia anos, e um texto curto com instruções. Mandou para um e-mail do promotor que conhecia de um antigo comitê de ética, para o endereço do conselho,
e para o número de Lena, que havia acabado de ser registrado na admissão. Depois estendeu o celular a Bruna. Se eu voltar atrás, envie de novo. Se me afastarem da cirurgia antes de terminar, envie de novo. Se eu desmaiar, morrer ou inventar qualquer desculpa depois, envie de novo. Bruna pegou o aparelho como quem recebe uma coisa quente demais. O que o senhor fez? A pergunta veio quase em sussurro. Heitor baixou os olhos. O pior que um médico pode fazer sem encostar na lâmina. Bruna respirou fundo. Havia indignação, pena e decepção misturadas no rosto dela. E agora? Heitor recolocou a máscara. Agora eu termino de operar. Voltou ao centro cirúrgico com a sensação absurda de estar mais nu do que antes, apesar de todos os aventais. A partir dali, cada gesto ficou ainda mais exato. Não porque quisesse espiar culpa em técnica, porque Osmar não podia pagar com o corpo por uma confissão tardia. Heitor operou como talvez nunca tivesse operado, sem vaidade, sem a beleza da performance que costumava impressionar a equipe, sem a segurança plástica de quem sabe que está sendo admirado. Operou como homem que finalmente entende o peso de cada minuto de vida que um outro lhe entrega sem saber. Bruna assistia tudo de um jeito novo. Já não era só o mestre brilhante diante dela. Era o homem quebrado que escolhera confessar antes do corte final. Do lado de fora, Lena recebeu a mensagem no corredor da UTI cirúrgica. Primeiro achou que fosse a atualização do hospital. Depois viu o nome do remetente. Depois o vídeo. Sentou antes mesmo de apertar play. Quando a imagem de Heitor apareceu na tela, no vestiário, com o rosto desmontado, Lena sentiu o estômago virar. Assistiu uma vez, depois outra, depois uma terceira. Em cada repetição, a vida de 12 anos se reposicionava com uma brutalidade diferente. Osmar não tinha apenas adoecido, tinha sido empurrado. Ela não tinha apenas desconfiado, tinha sido enganada. A oficina não tinha quebrado só pela doença. Tinha quebrado também pela assinatura fria de um homem que seguiu jantando bem enquanto eles vendiam ferramenta. Lena não chorou de imediato. Ficou muito reta, muito quieta, muito branca. Bruna saiu do centro cirúrgico por alguns segundos para dizer que o procedimento seguia e a encontrou assim, sentada, o celular preso nas duas mãos como se segurasse a garganta de alguém invisível. Dona Lena. Lena ergueu os olhos. Você sabia? Bruna engoliu seco. Não, descobri hoje. Lena respirou pelo nariz. Meu marido vai sair vivo? Bruna respondeu com a honestidade que ainda tinha inteira. Ele está lutando. O doutor está fazendo tudo. Lena olhou para a porta fechada do centro cirúrgico. Ele devia. Foi tudo. Não houve escândalo no corredor. Não houve tapa, grito ou cena. Às vezes a dor mais funda escolhe ficar quieta porque sabe que ainda vai precisar de força depois. A cirurgia atravessou a madrugada. Lá fora, a notícia da confissão começou a correr por caminhos que Heitor não controlava mais. O promotor recebeu. O conselho confirmou o protocolo. Uma jornalista de saúde, alimentada por alguém do ministério, começou a perguntar sobre antigos laudos do Santo Ângelo. O nome do hospital ainda não tinha estourado na imprensa, mas já havia movimento suficiente para fazer o diretor de plantão andar rápido demais pelos corredores. Heitor não soube de nada. Àquela altura, só existiam tecido, sangramento, margem, reconstrução e o corpo de Osmar tentando não desistir. Quando fechou o último plano, 5 horas depois, o amanhecer já lavava de cinza os vidros altos do bloco cirúrgico. O anestesista confirmou estabilidade. A instrumentadora largou o ombro pela primeira vez. Bruna soltou o ar que vinha guardando. Heitor tirou as luvas e ficou alguns segundos olhando as próprias mãos como se nunca as tivesse visto direito. Deu certo? Bruna perguntou. Ele respondeu baixo. Por enquanto, sim. No corredor, Lena levantou ao vê-lo sair. O hospital ainda não tinha coragem de tirá-lo dali. Nem de defendê-lo. Nem de condená-lo. Estava naquele intervalo sujo em que instituições contam risco antes de contar verdade. Heitor parou diante dela já sem touca, com o rosto cavado de cansaço. Ele saiu da cirurgia, disse. Foi bem. As próximas horas ainda são delicadas, mas ele saiu. Lena assentiu devagar. Não agradeceu.
Também não pisaria nessa humilhação barata de negar que ele tinha acabado de salvar o homem que um dia ajudara a condenar. Guardou o celular no bolso e respondeu: "Agora falta o senhor sair da mentira." Heitor sustentou o olhar. "Eu sei." Ela deu um passo à frente. "Não foi só o tempo de tratamento que vocês roubaram. Foi a oficina. Foi a nossa filha sem o pai inteiro por perto nos últimos meses. Foi a vergonha de depender dos outros. Foi ele se olhando no espelho com a bolsa na barriga e pedindo desculpa por não conseguir mais ser o mesmo homem." Cada frase acertava com precisão de ferramenta velha que ainda funciona bem. "Eu vi", Heitor disse. Lena negou com a cabeça. "Não. O senhor viu de longe. Agora vai ver de perto." Virou as costas e foi esperar a transferência do marido. Osmar acordou no fim da tarde seguinte, ainda pesado de anestesia, seco por dentro e fraco demais para a bravata. A primeira coisa que procurou foi a mão de Lena. Encontrou. A segunda foi sentido para a própria dor. Encontrou pouco ainda. A terceira foi resposta. Lena esperou ele firmar um pouco o olhar. Não escondia mais nada no rosto. Tinha uma exaustão dura que já vinha de muito antes daquela internação. "Você passou pela cirurgia", disse. Osmar piscou devagar. "Vivo?" "Vivo." A boca dele tentou um meio sorriso. Não conseguiu. "Foi ele?" Ela assentiu. Osmar fechou os olhos por 2 segundos, talvez rezando, talvez só cansando. Lena respirou fundo. Não queria despejar a verdade em cima de um homem recém-saído da mesa cirúrgica. Mas havia verdades que, depois de chegarem, já não cabiam de volta dentro da gaveta. "Ele mandou um vídeo", disse. Osmar abriu os olhos de novo. A testa franziu. "Que vídeo?" Confessando. Osmar não entendeu de primeira. Depois entendeu demais. Lena contou em pedaços, o suficiente para não machucá-lo além do suportável naquele instante. Falou do laudo verdadeiro, da revisão falsa, do exame manipulado, da escolha feita para salvar carreira e hospital, do envio aos promotores. Não coloriu, não aliviou, não gritou, só colocou a verdade em cima da cama como se colocasse uma ferramenta quebrada, que finalmente alguém tinha coragem de chamar pelo nome. Osmar escutou em silêncio. No meio, pediu água. Depois, pediu que ela continuasse. Quando Lena terminou, ele ficou longo tempo olhando para o teto da UTI, ouvindo o bip das máquinas e sentindo, talvez pela primeira vez em muitos anos, que a dor antiga tinha mudado de forma. Não diminuído. Mudado. "Eu sabia", disse por fim, a voz baixa, arranhando. Não sabia tudo, mas sabia que não era só azar. Lena apertou a mão dele. "Vai querer que eu chame polícia, imprensa, quem for?" Osmar demorou. "Já chamou?" "Não, mas ele chamou." Uma sombra de riso sem força passou no canto da boca dele. Pela primeira vez fez o serviço inteiro. Heitor entrou no quarto só no dia seguinte. Não por medo da reação. Por orientação da equipe, pelo estado clínico de Osmar. E também porque precisava chegar sem o escudo do centro cirúrgico, sem mesa, sem máscara, sem o argumento técnico entre os dois. Vestia jaleco simples, sem crachá de chefia. O hospital já o havia afastado administrativamente naquela madrugada, assim que a diretoria entendeu que o vídeo tinha saído do controle. O nome dele tinha sido retirado do quadro de operações do dia. O celular tocava sem parar, com ligações que ele não atendia. O advogado do hospital queria uma versão estratégica. O diretor clínico dizia que tudo precisava ser contextualizado. O conselho pedia esclarecimentos formais. O promotor agendara depoimento. A imprensa já falava em revelação explosiva sobre exames fraudados. Nada disso importava mais do que aquela porta. Heitor entrou e viu Osmar acordado, mais pálido do que homem costuma ser quando a vida acaba de decidir não levá-lo ainda, mas vivo, consciente, e olhando para ele sem anestesia nenhuma entre os dois. Lena estava ao lado. Não saiu. Bruna, que fizera questão de acompanhar parte do pós-operatório, permaneceu perto da janela em silêncio. Não era hora de aprendizados formais, mas havia coisas que um médico jovem precisa ver de perto para não adoecer da mesma cegueira. Heitor parou aos pés da cama. Não tentou começar bonito. "Eu menti", disse.
Osmar não desviou os olhos. Mentiu. Heitor assentiu. Eu sabia que o exame tinha sido adulterado. Não fui o único responsável, mas fui responsável o suficiente para impedir e não impedir. Assinei. Escolhi minha carreira, o hospital e o meu medo. Lena continuou imóvel. Heitor seguiu, porque parar cedo demais era outra covardia. Eu guardei documentos, guardei prova. Durante anos me contei histórias para continuar vivendo com isso. Ontem enviei tudo. Ministério Público, Conselho, imprensa, sua esposa. Vou depor, vou entregar nomes, vou assumir o que fiz. Osmar respirou com dificuldade. Não pela cirurgia apenas, pelo peso. Por que agora? Perguntou. A pergunta não veio raivosa, veio pior, veio cansada. Heitor pensou em responder que por consciência, que por vergonha, que porque a mesa de cirurgia tinha enfim virado espelho. Mas nenhuma dessas seria inteira, porque ontem eu vi seu nome no prontuário e entendi que, se eu operasse calado, continuaria sendo o mesmo homem. E porque a senhora Lena e você já tinham pago tempo demais pela minha escolha. Osmar ficou em silêncio por vários segundos. Depois virou o rosto para Lena e de novo para Heitor. Eu esperei muitos anos por uma chance de te odiar de perto, disse com esforço. Mas ódio de homem cansado gasta mais energia do que eu tenho. Heitor absorveu aquilo como sentença. Osmar continuou, cada frase exigindo pausa. Você quer pagar? Quero. Então não paga só para mim. Heitor franziu a testa. Como? Osmar fechou os olhos um instante, buscou fôlego e voltou. Você sabe quantos como eu entraram naquele lugar com papel na mão e saíram com mentira no bolso? Quantos pobres foram empurrados mais um mês, mais um trimestre, mais um volta depois, porque não davam prejuízo bonito? Se você quer usar sua ruína para alguma coisa, usa para isso. Vai atrás dos outros casos. Faz o hospital abrir os porões. Faz esse tipo de homem ter medo de caneta também. Bruna, junto à janela, sentiu o peito apertar. Lena chorou em silêncio pela primeira vez desde o vídeo. Heitor olhou para Osmar como talvez nunca tivesse olhado para ninguém. Porque, mesmo deitado, cortado, enfraquecido e traído, o homem à sua frente ainda tinha força para pedir não vingança, mas justiça mais larga. E isso era de uma grandeza que Heitor não sabia se merecia presenciar. Eu vou, respondeu. Osmar assentiu quase imperceptível. Então começa. Foi o que ele fez. Os meses seguintes destruíram quase tudo o que Heitor chamava de vida. O Hospital Santo Ângelo negou, depois relativizou, depois tentou isolá-lo como caso individual, depois caiu. Não de um dia para o outro. Instituição grande não cai com elegância nem rapidez. Cai arrancando verdade com alicate, queimando arquivo, oferecendo acordo, ameaçando o funcionário, plantando versão na imprensa e tentando transformar crime sistemático em desvio pessoal. Só que desta vez, Heitor não recuou. Depôs ao Ministério Público por 9 horas. Entregou e-mails antigos, cópias de laudos, backups, nomes, datas, reuniões, protocolos escondidos. Apontou Álvaro Mota, já aposentado e muito doente, a diretora administrativa Célia Arcoverde, o chefe do laboratório terceirizado, o jurídico que aconselhara a destruição parcial de documentos. Aceitou ser processado. Aceitou ser expulso da chefia. Aceitou a suspensão cautelar. Aceitou a humilhação pública que durante anos tinha deixado cair sobre outro. A imprensa o chamou de médico monstro num dia e de delator corajoso no outro. Nenhum dos dois nomes o interessava. Vendeu o apartamento grande. Vendeu o carro importado. Liquidou aplicações. Abriu mão do sítio herdado. Tudo o que podia ser convertido em dinheiro entrou nos acordos de indenização e nos fundos que começaram a reparar. Ainda que tarde demais e nunca o suficiente, algumas vítimas localizadas pela investigação. A lista era maior do que ele temia. Havia uma professora que perdera uma mama inteira porque o laudo correto não saíra. Um pedreiro que descobrira metástase só quando já não havia cirurgia boa. Uma diarista que fora tratada como hipocondríaca. Um menino com doença inflamatória grave repetidamente empurrado por exames inconclusivos. Gente descartada pelo mesmo sistema, quase sempre com o mesmo detalhe em comum. Pouco dinheiro, pouca proteção, pouca chance de reação.
Heitor viu um por um, não como salvador, como parte da culpa. Bruna acompanhou parte desse processo de longe e de perto. Em alguns momentos, odiou o que descobriu. Em outros, respeitou a coragem tardia de não continuar fingindo. Quando terminou a residência, recusou o convite do Santo Ângelo, já cambaleante, e escolheu outro caminho. Foi uma das poucas que ainda atendeu o telefone de Heitor quando ele deixou de ter utilidade social. Lena e Osmar também atravessaram meses difíceis. A cirurgia dera certo, mas recuperação boa nunca é a mesma coisa que vida fácil. Osmar precisou de fisioterapia, alimentação controlada, readaptação e uma paciência que não era da natureza dele. Não voltou a ser o mecânico forte de antes. Não tinha como. A oficina perdida não ressuscitou inteira. O corpo não esqueceu o atraso. A família morta continuou morta. A filha continuou ausente. A dignidade, porém, começou a voltar em outro formato. Com parte da indenização, Lena alugou um pequeno ponto na frente da antiga oficina e abriu uma loja de peças usadas e consertos leves, mais administrada do que braçal. Osmar orientava os rapazes mais jovens sentado num banco alto, com ferramenta na mão só quando o corpo permitia. Não era glória, era chão. Uma tarde, meses depois do escândalo, Heitor foi até lá. Sem carro bom, sem jaleco com o nome bordado, sem a postura de homem recebido. Levava uma pasta de documentos novos. Outros 3 casos encontrados pela investigação interna. Todos com possibilidade de vínculo e reparação complementar. Lena o recebeu na porta com o mesmo rosto de mulher que já não devia tremor a ninguém. Ele está aí dentro, disse. Osmar estava numa cadeira de oficina, olhando o movimento da rua. Mais magro do que antes da doença e mais velho do que a idade permitia, mas com os olhos limpos de anestesia e ódio bruto. Heitor entregou a pasta. Mais 3. Osmar abriu, leu por cima, fechou. Você está indo? Estou. Até onde? Heitor pensou antes de responder. Até onde eu suportar sem transformar isso em performance? Osmar soltou um meio riso. Boa resposta. Houve um silêncio sem conforto, mas sem veneno. Depois Osmar perguntou: e quando isso tudo acabar? Heitor olhou para a rua. Não vai acabar. Vai mudar de forma. E você? Heitor demorou. Não sei. Lena, que ouvia da bancada, respondeu antes dele. Vai descobrir trabalhando direito pela primeira vez. Nenhum dos 3 achou a frase exagerada. Foi mais ou menos isso o que aconteceu. 2 anos depois, já passado o auge do escândalo, com o processo ainda correndo e a licença médica de Heitor revista sob condições duras e limites severos, ele começou a atender numa clínica comunitária na periferia, vinculada a uma associação civil e a um grupo de médicos aposentados que acreditavam mais em serviço do que em sobrenome. Não podia retomar cirurgias de alta complexidade como antes. O acordo com o conselho restringia funções, exigia supervisão, educação ética e anos de acompanhamento. Para alguém que já fora tratado como Deus do bisturi, aquilo parecia rebaixamento. Para Heitor, virou o primeiro lugar em muito tempo onde trabalhar não significava mentir para si. A clínica era pequena, paredes descascadas, ventilador barulhento, cadeira de plástico, recepção apertada, crianças correndo, mães exaustas, velhos com exames amarrotados, diabéticos sem dinheiro para a dieta ideal, mulheres com dores ignoradas havia anos e homens que chegavam tarde demais porque tinham passado a vida inteira ouvindo que sentir dor era fraqueza. Heitor atendia ali com o nome completo na porta, mas sem blindagem. Muita gente não sabia quem ele tinha sido. Alguns sabiam e o olhavam torto. Outros sabiam e viam ironia demais em encontrar um médico caído atendendo justamente os que o sistema descartava. Ele aceitava tudo. Bruna apareceu lá num sábado, já formada, para assumir um turno voluntário de clínica cirúrgica ambulatorial. Entrou na sala, largou a bolsa e disse: eu pensei bastante antes de vir. Heitor assentiu. E resolveu vir. Resolvi porque gente complicada também pode fazer falta no lugar certo. Foi o jeito mais gentil que ela encontrou de não chamá-lo de redimido. Com o tempo, passaram a trabalhar lado a lado. Ela ainda o contrariava. Ainda não deixava a frase bonita sobreviver sem teste.
ainda apontava quando ele resvalava em explicação boa demais para a própria consciência. E talvez tenha sido por isso que a convivência funcionou. Uma manhã chuvosa, quase 3 anos depois da cirurgia de Osmar, a recepção da clínica recebeu um casal de meia-idade com uma sacola de pães e um pacote de café. Heitor reconheceu antes de ouvir o nome. Lena estava com o cabelo mais curto. Osmar, de camisa limpa e postura ainda econômica, caminhava devagar, mas sem a cara de homem vencido. Não viemos consultar, Lena disse para a recepcionista. Viemos deixar isso. Heitor saiu da sala. Bruna, ao lado, ergueu as sobrancelhas e recuou um passo. Osmar estendeu o pacote. Daquele jeito ruim de vocês de hospital, você me salvou na mesa, disse. Daquele outro jeito pior, quase acabou comigo anos antes. Não confundo uma coisa com a outra. Mas hoje eu vim porque abriu uma vaga de estágio na oficina para 2 rapazes do bairro, e um deles é filho de uma mulher que você encaminhou aqui quando todo mundo tinha desistido. Lena disse que eu devia te contar. Heitor não sabia o que fazer com as mãos. Lena resolveu por ele, empurrando o pacote. Recebe. É pão, não absolvição. Ele quase sorriu. Eu sei. Osmar olhou em volta para a clínica apertada, o corredor cheio, o ventilador ruim, Bruna chamando uma paciente, o cartaz de prevenção rasgado na parede. É aqui que você paga agora? Heitor respondeu baixo. É aqui que eu começo a pagar. Osmar assentiu. Então continua. Não houve abraço. Nem precisava. Porque algumas relações não chegam a esse lugar. Chegam a outro. Um ponto mais honesto, onde ninguém finge pureza. Ninguém apaga cadáver e ninguém faz do perdão um espetáculo. Chegam ao lugar difícil em que a vítima não esquece. O culpado não se absolve. E ainda assim, ambos escolhem que o resto da vida tenha alguma utilidade. Foi isso que aconteceu com Heitor. Ele nunca recuperou o nome que tinha, nem a casa, nem a posição, nem a tranquilidade de dormir sem ouvir, de vez em quando, a palavra meses batendo de novo no ouvido. Também nunca voltou a operar com a soberba de antes. Quando, em raras situações autorizadas e supervisionadas, entrava num centro cirúrgico de menor porte, lembrava-se do vestiário, do celular tremendo, do jaleco aberto, da equipe correndo ao fundo e do instante em que entendeu que verdade sem custo é só vaidade de gente arrependida. Osmar nunca voltou a ser o homem de antes. Lena nunca deixou de sentir raiva em alguns dias. Bruna nunca passou a tratar Heitor como herói quebrado. Nem o escândalo do Santo Ângelo virou exemplo de justiça perfeita. Muita gente escapou melhor do que merecia. Alguns nomes grandes negociaram silêncio. Alguns acordos vieram abaixo do tamanho do estrago. O mundo real quase sempre entrega menos do que a dor pede. Mas houve custo. E houve fruto. Novos casos foram investigados. Outros hospitais começaram a revisar protocolos. Laboratórios terceirizados passaram a ser auditados com mais rigor. Uma associação de vítimas da saúde privada surgiu a partir das denúncias. Bruna ajudou a organizar mutirões de revisão de laudos. Lena passou a orientar famílias perdidas em corredores de internação, ensinando com firmeza como pedir cópia de prontuário, como não assinar papel às cegas, como exigir segunda opinião. Osmar, sentado na frente da oficina, dizia aos rapazes mais novos: se o doutor falar bonito demais, manda escrever. E Heitor aprendeu a ouvir isso sem se defender. Anos mais tarde, numa noite de pouco movimento, Bruna encontrou Heitor fechando um armário de fichas na clínica e perguntou: o senhor acha que conseguiu redenção? Ele ficou parado um instante, depois respondeu: redenção não é um lugar que eu alcanço, é um custo que eu escolho pagar enquanto der. Bruna apoiou o ombro na porta. Resposta boa. Boa demais? Não, dessa vez não. Foi talvez o elogio mais justo que ela já lhe fez. Na mesma semana, Osmar voltou para a revisão simples e levou um menino magro pela mão, sobrinho de um antigo funcionário da oficina que sonhava em estudar enfermagem. O garoto, tímido, perguntou a Heitor se valia a pena entrar na área da saúde mesmo vendo tanta coisa errada. Heitor olhou para ele e pensou em tudo. No brilho das salas privadas, no carpete cinza de Álvaro Mota, no laudo falso, no prontuário de Osmar, no vestiário, na confissão, na faca, na ruína, na clínica pequena,
nas filas, nas mãos ainda úteis. Depois respondeu: vale, se você não trocar sua consciência pelo primeiro crachá bonito que te oferecerem. O menino guardou a frase como quem guarda a ferramenta boa. E talvez seja assim que certas reparações continuam, não apagando o que foi feito, não limpando o nome à força, não pedindo ao tempo um milagre que ele não deve, mas impedindo de caso em caso que a mesma sujeira siga correndo solta com jaleco limpo. Foi desse jeito que Heitor entendeu, por fim, o tamanho da própria sentença. Ele não seria lembrado como o cirurgião brilhante de antes. Nem tinha mais direito de ser. Também não queria virar mártir da culpa. Seria obsceno. Queria apenas continuar onde a dor concreta impedisse qualquer mentira elegante de sobreviver por muito tempo. Na clínica comunitária, às vezes, ele saía tarde. As luzes já baixas. A rua molhada. O som de televisão vazando das casas. O cheiro de comida simples indo embora do jantar dos outros. Numa dessas noites, passou pela recepção e viu, esquecido sobre a bancada, um papel dobrado. Abriu. Era de Bruna, escrito às pressas. A técnica salva corpos. A verdade salva o que sobra da alma. Não atrasa amanhã. Temos fila cheia. Heitor sorriu sozinho, cansado. Guardou o papel no bolso do jaleco. Do outro lado da cidade, Osmar fechava a oficina mais cedo porque o corpo ainda cobrava limites. Lena contava caixa, separava notas e organizava comprovantes com a rigidez de quem aprendeu que papel pode tanto matar quanto proteger. A vida deles não ficou fácil. Ficou só mais limpa. E para quem já foi esmagado por mentira de gente poderosa, isso às vezes é quase milagre. Se essa história apertou você por dentro, me diz uma coisa nos comentários. Quando alguém faz um mal irreversível, ainda existe valor em pagar caro para impedir que esse mal se repita com outros? E se contos assim também caminham com você, curte e segue o canal para a próxima história.